Olá, tudo bem? Começamos a lição 11 que vai falar sobre polígonos. Ali na página 57 ele começa falando para vocês sobre figuras planas. Vamos aproveitar e relembrar um pouquinho sobre os polígonos? Os polígonos são figuras planas, são figuras geométricas, elas são constituídas ali, por segmentos de retas, pedacinhos, que são linhas, elas se encontram num pontinho que a gente já vai descobrir que tem um nome, não pode ter curva, não pode ter furo, não pode ter buraco. Então são algumas características que a gente observa nessas figuras, Lá na página ele até traz para vocês alguns exemplos de figuras planas e já aproveita e traz os nomes para a gente relembrar. Temos os triângulos, que tem 3 lados, temos os quadriláteros, que têm 4 lados, como por exemplo, o quadrado, que é um quadrilátero com 4 lados com a mesma medida, o retângulo aqui, que tem os ângulos retos, que também é um quadrilátero, o losango, que também é um quadrilátero, Só que agora aqui eles têm os lados com as mesmas medidas, o paralelogramo, que tem lados paralelos, também é um quadrilátero. O trapézio, você percebeu que o trapézio também tem, 4 lados, Mas aí ele também vai ser chamado de quadrilátero, mesmo que ele seja um pouquinho diferente. Agora, o pentágono ele já tem um lado a mais, 5, enquanto o hexágono tem 6 lados. Então, os nossos polígonos, as nossas figuras planas, essas figuras geométricas recebem nomes e geralmente esses nomes são em relação aos lados. Porque geralmente o triângulo ele é um pouquinho diferente, já percebeu? Triângulo. Então, ele fala em relação ao ângulo. Então, o nome pode ser tanto quanto ao lado, quanto ao ângulo. Os quadriláteros têm 4 lados. Os triângulos têm 3 ângulos. E vocês já estudaram isso, em outros momentos ali, ó. Então, por exemplo, o triângulo, o nome é por causa dos ângulos. 3. Então, ele pode ter esses nomes assim de acordo com lados e ângulos. Além disso, quando a gente olha para esses polígonos, eles têm características, eles têm elementos, como, por exemplo, os lados, que foi o que compõe ali, a sua figura, pode ser chamado de aresta também. Nós temos os vértices, que são os pontinhos de encontro ali, entre os lados, e nós temos os ângulos, que os ângulos eles estão ali num ponto de encontro. Lembra que o ângulo é uma abertura. Isso são alguns elementos, são algumas características que a gente encontra nessas figuras geométricas. Vamos olhar agora as questões que a gente já aproveita para aprofundar e relembrar algumas coisinhas. Então agora eu quero que vocês me acompanhem. Eu vou iniciar com a questão número 3, lá na página 59. Acompanhe no quadro a seguir a construção de alguns polígonos por meio da peça do Tangram e complete-o escrevendo o nome do polígono, quantos lados e quantos vértices cada um tem. Então, para quem não conhece, mas acredito que vocês já tenham visto em algum momento, o Tangram ele é composto ali por alguns tipos de polígonos, quando você junta ele tudo bonitinho, ele forma ali um quadrado, ele é composto por triângulos e quadriláteros. E aqui a pessoa montou em vários formatos para criar novas figuras. Então, não importa as figuras que estavam ali antes, O que a gente tem que observar? O contorno apenas, Então, você não precisa se preocupar com o que era antes, você vai se preocupar com o que ele se tornou. Então, você vai classificar ele de acordo com o número de lados e aí a gente vai ter que contar. Então, por exemplo, primeiro caso aqui que eu já contornei, ó. Eu tenho aqui, ó, um lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. O nome desse polígono é epitágono. Epitágono. Ele é um pouquinho diferente, Significa que ele tem 7 lados. E observe, vamos contar aqui, mas eu quero que vocês percebam qual é o padrão em relação aos vértices. Os vértices são as bolinhas, Deixa eu pegar aqui, ó, eu vou fazer em preto para vocês verem ali, ó. Aqui eu tenho um vértice. Aqui eu tenho mais um vértice, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa, professora, que coincidência! Vamos observar se é ou não uma coincidência, Agora a gente vai para o próximo polígono aqui, ó. A gente percebeu que ele tem 3 lados, então o nome dele é triângulo, preenche lá. E quantos vértices ele vai ter, ó? 1, 2, 3. O número de lados, de novo, igual ao número de vértices, não está aparecendo tanta coincidência assim, Vamos continuar. O próximo, ó. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 lados. 6 lados é um hexágono. E ele tem quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Não tá aparecendo uma coincidência. Então, com isso, a gente consegue perceber que o número de lados vai corresponder ao número de vértices, né? Vamos ver o último caso. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos começar com o vértice. 1, 2, 3, 4, 5. Realmente, né? Então, esse é um exercício legal que a gente consegue perceber essa relação entre os lados e o vértice. E para fechar, 5 lados é um pentágono. Pronto. Já classificamos, verificamos os lados e os vértices. Então, cada um desses polígonos, independente se ele tem ali um formato bonitinho ou não, ele vai ter um nome de acordo com o número de lados, ok? Vamos avançar um pouquinho. Então, agora a gente vai para a página seguinte. E eu quero agora, lá na página 62, realizar o exercício 8 com vocês. Porque ele pede para desenhar. Eu quero aproveitar e dar algumas dicas aqui para vocês, tá? Desenhe um prisma triangular no espaço a seguir e escreva quais polígonos compõem as faces desse sólido geométrico. Então, primeiro a gente vai precisar relembrar o que é um prisma e um prisma triangular. O prisma é um sólido geométrico, né? É um sólido espacial, né, que a gente chama, que ele é 3D. E ele é um prisma porque ele tem duas bases. E a base é um triângulo. Como é que eu sei? Porque a classificação desse prisma é de acordo com a base. Então, eu sei que a base dele é triangular. Então, o que você pode fazer? A minha sugestão é, você pode pegar a sua régua, você vai desenhar aqui, deixa eu só apagar aqui que ficou muito curtinho. Você pode pegar a sua régua e desenhar um triângulo primeiro. De cada vértice do seu triângulo, você vai traçar uma linha reta ali. E agora, você vai juntar, né? Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Vai juntar e vai formar um novo triângulo, ó. Essa é uma ideia de como ele pode ficar. Depois, se você quiser, você pode pontilhar ele apagando as linhas que estão lá no fundo, tá? Você poderia pegar aqui, ó, como se fosse uma borrachinha e vai riscando, porque isso é o que está lá no fundo e você não está enxergando ele. Ou, se você estiver vendo de cima, você até está enxergando isso, mas aí, por exemplo, não estaria enxergando essas bases aqui. É uma questão de perspectiva, de que forma você está enxergando esse objeto. Está enxergando ele de frente, aí você está enxergando essa primeira linha, mas não está enxergando do fundo. Você está olhando ele de cima, tá? Então, aí é uma dica que eu dou para vocês começarem a fazer os sólidos, começa desenhando a base, tá? E agora, o que será que ele tem ali pra gente de faces? Como ele é um prisma e ele é um prisma triangular, ele quer que você escreva os polígonos que a gente consegue encontrar, né? Eu sei que eu vou ter, então, as duas bases iguais, que serão triângulos. Então, você vai lá e vai escrever triângulos. E outra característica dos prismas é que as faces laterais, elas sempre são retangulares, ó. Então, isso daqui vão ter 3 no caso, né? Porque o triângulo tem 3 lados, mas ele vai ter 3 faces que são retangulares. Então, a gente consegue identificar daí. Sempre vai ser um retângulo, né? Quando a gente olhar para um prisma, aí depende da base, né? Mas se a base fosse um quadrado, ele teria 4 retângulos. E assim por diante. Então, é importante identificar ali os nomes para você conseguir identificar que sólido é. E é como se você pensasse na planificação, ok? Feito isso, eu espero vocês na nossa próxima lição.